Fala, meus amigos, no vídeo de hoje eu vou explicar por que ler todos os dias é muito mais importante do que você imagina para sua vida. Então, já se inscreve no canal, deixa o like aí, já aperta o like aí antes de começar e ativa o sininho para receber as notificações. É nóis! Bom, é o seguinte, estava lendo um artigo aqui hoje que explica a regra do 1%, o que ele chama da regra do 1%. E ele fala ele explica por que poucas pessoas ganham a maior parte das recompensas. Agora se liga nisso, você vai entender o que eu quero dizer com este exemplo. Cientistas descobriram que na Amazônia tem cerca de 16 mil espécies de árvore. 16 mil espécies de árvore. Metade das árvores pertencem a 227 espécies. Isso quer dizer que 227 espécies dominam a floresta que tem 16 mil. 227 é 1%, mais ou menos, tá? É um pouco mais de 1%. Isso quer dizer que a floresta é basicamente dominada por um pouquinho mais de 1% das árvores. Por que isso acontece? Olha só que interessante. Imagine uma floresta onde tem um monte de plantinhas. Não é uma árvore ainda, são só plantinhas. E todas as plantinhas elas estão ali disputando por duas coisas: sol e água da chuva. Elas estão todas ali, todas começaram a crescer. Assim que uma plantinha cresce um pouquinho mais, ela já ganha mais sol e mais água da chuva do que a outra. Isso quer dizer que no dia seguinte, ela vai crescer um pouquinho mais que a outra. Então ela vai aumentar a vantagem que ela tinha no dia anterior, porque ela ganhou mais água e mais luz. E agora que ela está um pouquinho maior, ela vai ganhar ainda mais água da chuva, ainda mais luz do sol, o que vai fazer com que ela cresça ainda um pouquinho mais do que a outra. Ou seja, de pouquinho em pouquinho, todos os dias, ela vai sempre crescendo mais que a outra. Até que chega um ponto que ela é muito maior que a outra, e ela recebe muito mais luz e muito mais água, e a outra não tem luz nem água o suficiente, ela começa a morrer. Então começam a existir menos árvores daquela espécie inferior. Agora vamos olhar outro exemplo, ó. Vamos supor que tem duas estradas que levam até uma cidade. De repente uma estrada ganha um restaurante. E as motoristas começam a ir mais por essa estrada, porque nela tem um restaurante e na outra não tem. As pessoas vendo que esse restaurante está sozinho, começam a abrir novos negócios nessa estrada. Isso dá mais motivos para que as pessoas deixem de ir para outra estrada e continuem indo para essa. E mais pessoas começam a vir para essa estrada. Essa estrada começa a ganhar mais gente, mais pessoas se interessam por abrir alguma coisa nela porque ela tem mais movimento. Quando você vê, depois de um tempo, essa estrada está muito movimentada com muitos negócios enquanto a outra está abandonada. Tudo começou lá no começo com uma diferença pequena. Elas tinham um restaurante a mais que a outra. As duas estradas levam para a mesma cidade. Só que uma delas começou a ganhar um pouquinho de força. Essa força foi se autoalimentando e ela foi ganhando mais força graças a essa força inicial. É muito parecido com a história da árvore e assim também é a nossa vida. Então quando você começa a ler um livro e começa a ganhar um pouquinho mais de conhecimento do que eu, em um dia pode não fazer muita diferença. Mas você tem um pouquinho mais de conhecimento hoje, um pouquinho mais amanhã, um pouquinho mais depois de amanhã e você continua com consistência diariamente, crescendo um pouquinho mais, ganhando um pouquinho mais de luz, um pouquinho mais de água, ou seja, ganhando um pouquinho mais de conhecimento. Se eu e você estamos disputando a mesma vaga numa empresa, por exemplo, você, depois de alguns meses, anos, você já está muito melhor do que eu, porque todo dia você estava um pouquinho mais, um pouquinho mais. Essa é a importância de você ler todo dia. A leitura que você vai fazer hoje vai fazer grande diferença na sua vida? Provavelmente não. Só que a leitura de hoje, somada com a leitura de amanhã, com a depois de amanhã, e daqui 2 meses, e daqui 6 meses, e daqui 1 ano, e daqui 3 anos, e daqui 5 anos, quando você vê, você tem tanto conhecimento acumulado, você sabe resolver tantos problemas, você desenvolveu tantas habilidades, que você simplesmente tem uma vantagem muito grande com relação às outras pessoas. E isso vai te fazer entrar para aquele 1%. Você começa a tirar vantagem dessa regra do 1%, essa regra do pequeno crescimento todos os dias. Ler é extremamente importante por isso. Não porque hoje vai mudar a sua vida, mas porque no longo prazo, e se você pensar no longo prazo em 5, 10, 15 anos, você tem uma vantagem gigantesca em relação às outras pessoas. Em um dia não vai mudar a sua vida, mas em um ano você já ganhou uma vantagem enorme. Se você estiver lendo os livros certos, se você estiver usando corretamente o conhecimento, se você estiver fazendo o que for preciso. Uma vantagem que é muito pequena em um dia, uma página a mais, alguns minutos a mais, um conhecimento bem pequenininho a mais se acumula ao longo do tempo, até que de repente você está muito à frente. Leia todo dia, esse é um hábito que vai realmente mudar a sua vida. Tamo junto, se você curtiu o vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa a notificação aí e bora pro próximo vídeo amanhã. Tamo junto, forte abraço.
é só o começo.